Olá, pessoal! Sou a pastora Catiana e estou muito feliz de estar aqui. Invadi o Lago Cast. Cadê o pastor Léo Félix, gente? Hoje não é ele. Dentro do Lago Cast, vamos iniciar uma pasta do Ministério Pérolas. E hoje a gente vai falar um pouquinho que ministério é esse, que público que é alcançado. E não podia ser diferente, juntamente comigo nessa bancada, duas lindas pérolas maravilhosas que o Senhor trouxe, Kelly e Luana. Sejam bem-vindas. Obrigada. Fazem parte da equipe e elas vão estar aqui falando um pouquinho para vocês o que Deus tem feito na vida delas e como elas chegaram aqui. Então se apresentem, meninas, fiquem à vontade. Já pode começar contando a história? Pode. Em que condições eu cheguei aqui? Pode contar, conta tudo. Bom, eu sou a Luana. Eu conheci a Lagoinha, eu acho que talvez tenha até um pouco mais de 2 anos, mas eu comecei vindo de vez em quando, assim, aos domingos. Eu já vinha de um processo de um divórcio, onde eu me afastei do Senhor e eu sentia Deus me trazendo de novo, me resgatando. E aí foi quando eu descobri que tinha Lagoinha em Brasília, porque até então a minha referência era só a Lagoinha de Belo Horizonte. Sim. E aí eu vi na internet que tinha uma lagoinha aqui. Eu falei, poxa, interessante, eu acho que eu vou fazer uma visita. E eu comecei a vir com o coração um pouco fechado, Normal. né? Coração bem fechado. E Deus começou a trabalhar no meu coração. Fiquei vindo assim uma vez por mês, desistia, vinha, demorava uns 2 meses, retornava. Mas no último ano, o Senhor, ele tem me cobrado assim um posicionamento, porque eu tenho recebido muito aqui nesse lugar. Amém. E ele tem realmente pedido para que aquilo que ele tem me dado, para que eu possa compartilhar com outras mulheres, com outras pessoas aqui. E estou aqui à disposição do Senhor. Amém. Para essa nossa conversa, para a gente poder compartilhar tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém. Já a gente vai falar como foi sua chegada no Pérolas. Sim, sim. Mas a Kelly vai se apresentar. A gente está aí com esse microfonezinho maravilhoso. Fala bem próximo que a Kelly tem voz de anjo, gente. Então vamos lá, Kelly, como que você chegou aqui na Lagoinha? Então, eu vim do Rio e vim parar em Brasília pela criatividade de Deus que eu falo. E nesse decorrer eu pedi a Deus para poder abrir uma porta de uma igreja. Fui conhecer. E aqui a Lagoinha foi a 3ª igreja que eu bati. Fiquei visitando e passou os 3 meses que eu falei assim, vou dar um tempo de experiência. Passou os 3 meses e eu falei, Deus, agora o Senhor precisa testificar aqui que Amém. se não é, como é que vai fluir. E aí, em um culto, eu orei antes de vir para cá, num culto, um pastor falou algo que eu tinha falado no meu secreto, e eu falei, é isso, vai ser aqui. Amém. E desde então tava fazendo as contas aqui, eu achei que era 8, não, mas já tem 1 ano já. Olha aí, passa rápido, né? Já tem 1 ano que tô aqui e tem sido bênção na minha vida. Amém. Então aproveita e engata aí. Como que você chegou no Ministério Pérolas? O que tem significado para você? Então, assim que eu fiz a minha entrevista pastoral com a Comigo? senhora, a senhora me encaminhou e eu não estava em um GC ainda, estava recente já na igreja, então ainda não participava de um GC. O GC é um grupo de comunhão e é super importante fazer parte. Que hoje ela é líder de GC, gente, é por isso. Nossa, edifica muito a nossa vida. E aí o nosso grupo de comunhão surgiu aqui na igreja e a gente fui caminhando, né? E fui conhecendo o ministério. A partir do GC, eu fui conhecendo o ministério, conhecendo a pastora e o ministério da pastora. E eu falei, Deus, obrigada, porque que presente. Foi um presente de Deus, assim, mesmo porque nessa caminhada, eu estou numa caminhada de 6 anos em solitude. Muito bem, solitude. Em solitude, me curando, me conhecendo, me reconectando comigo mesma. E o Pérolas é fundamental na minha vida. Foi fundamental. Amém. E, assim, desse tempo, era o lugar. Se eu estava perdida, porque às vezes a gente vai para a igreja e se sente um pouco perdida. Sim. E agora? Onde eu me encaixo? Onde eu me enquadro? E o Pérolas, ele veio para poder fazer esse encaixe perfeito. Amém. Foi bênção na minha vida. É importante a gente falar um pouquinho, né, do que é esse Pérolas, né? É um ministério para mulheres solteiras, divorciadas e viúvas, onde a gente ressignifica muita coisa, né? A paternidade em Deus,
autoestima, o amor próprio. A importância da nossa identidade, né? Isso Exatamente. foi fundamental para mim. Pois é, exatamente. Identidade e as conexões que Deus faz, né? Vocês são grandes amigas hoje, né? Então fala, Luana, como que foi sua chegada no Ministério Pérolas? Eu já sei, mas eu quero ouvir de novo. Todo mundo quer ouvir. Ai, ai. Bom, primeiro eu acho que é aquele erro que Deus cria um erro para um acerto. Primeiro chegou no meu celular um convite para participar de uma célula. Eu acho que foi desse momento que a gente dá o nosso nome ali na frente. E aí chegou esse convite, diria um pouco assim aleatório, e era aqui na Asa Sul, e eu fui nessa casa, esse casal me recebeu, e ali no momento eles me perguntaram, né, qual que seria, se eu estava casada, né? E aí eu falei, não, eu sou divorciada, com a voz bem triste e muito sem graça, porque eu vi que era um GC muito familiar. Sim. E aí a esposa do rapaz falou, olha, na nossa igreja tem um ministério chamado Pérolas, ele é voltado para as mulheres divorciadas. Você não tem interesse? De repente você possa gostar. Sim. E eu fui para casa, avaliei aquilo. E aí eu fiquei assim meio que namorando de longe esse ministério. Eu participei de algumas festas. E a pastora me via bem de vez em quando assim, eu fugindo. E aí no meu trabalho eu falei com uma amiga, eu falei, olha, lá na minha igreja tem um ministério específico para mulher divorciada. Eu falei, mas que coisa esquisita, eu não vou... eu já sou divorciada, agora eu vou participar de um ministério. E aí o meu coração ficou a princípio bem duro mesmo, mas conforme eu fui participando, Deus foi movendo tanto no meu coração, e aí eu vi, gente, quanto tempo eu perdi ficando em casa sozinha, triste, sem amizades. E aí Deus foi trabalhando na minha vida. Eu realmente, assim, tenho deixado Deus trabalhar. Amém. Através da oração. O Senhor tem me visitado, assim, em muitos momentos da minha vida. Ontem mesmo eu pedi para as meninas do nosso grupo, gente, eu tô com uma causa assim, ora por mim. E aí elas me mandando mensagem, tô em oração aqui por você. Eu falei, olha só que diferença. Isso é bacana, né? Olha por que será que o meu coração estava resistente, por que o inimigo não queria que eu participasse. Porque aqui eu faria uma família, rede, é uma né? família, Isso, né? é uma família, é uma aliança. A Kelly, por exemplo, eu conheci aqui no dia que a gente fez a consolidação. Sim. E aí a gente foi conversando, eu perguntei se ela gostava de correr. Aí todo agora mundo a gente tem a sua. Nós somos a casca de bala uma da outra. E é isso, o Senhor vai fazendo conexões, vai nos ajudando, restabelecendo. Amém, e detalhe, gente, eu cheguei aqui muito doente mesmo. Coisa assim que eu não sei dizer para vocês o que era aquilo. Eu tinha dores do alto da cabeça à planta dos pés. Eu lembro. Muito triste, com a alma totalmente assim... Ferida. O meu olhar era de tristeza e eu tinha muita vergonha do que eu estava passando. E o Senhor, ele foi restaurando. E algo que vocês falaram aqui que foi de extrema importância foi essa busca pela identidade em Deus, porque é a primeira coisa que o inimigo ele rouba da gente. Ele tenta fazer a gente duvidar de quem nós somos em Deus. E o Senhor, a primeira coisa que ele começou a trabalhar em mim foi essa questão da identidade nele. Amém. Como que é importante isso. Amém. E me lembrar quem eu sou nele, né? Exatamente. Isso foi um processo, assim, maravilhoso na minha vida. E eu lembro do pastor Esdras falar, gente, quem é que está com dores de cabeça, com dor no corpo? O Senhor tem me dado graça para poder orar por essas pessoas. Quem está com depressão, com isso, com aquilo, eu falei, meu Deus, eu estou com tudo. Eu vou lá na frente. E aí, um certo domingo, eu fui lá na frente, eu tinha dores de cabeça, assim, terríveis, daquela que deixa você desorientado. Sim. E aí eu falava, gente, eu não sei mais o que fazer, Senhor. Eu já tinha ido em alguns médicos, eu não tinha nenhum diagnóstico. E aí, numa dessas, o pastor, ele chamou todo mundo lá na frente e eu fui lá na frente. Sim. E ele colocou a mão exatamente aqui do lado esquerdo da minha cabeça, onde doía. E aí, a dor de cabeça era tanta que estava atrapalhando a minha visão. Estava bem embaçada mesmo. E aí, quando foi no outro dia que eu fui trabalhar... Falei, gente, aconteceu alguma coisa, parece que eu estou enxergando melhor, o que está acontecendo?
E assim, milagrosamente o Senhor foi Amém, trabalhando. glória a Deus. A dor de cabeça era algo que era realmente mais latente diante de Sim. todas as dores que eu sentia, porque estava me desconcentrando, me atrapalhando no Sim. trabalho. Então, assim, o Senhor foi trabalhando a começar da minha saúde, né, de Amém. dentro para fora. Amém. E foi, assim, uma obra maravilhosa que o Senhor Amém. fez. Como eram muitas dores, o Senhor não foi fazendo de uma vez, né, de uma hora para Uhum. outra. A primeira foi isso, a questão da dor de cabeça. E aos poucos o Senhor foi tratando outras questões, muitas dores articulares, Sim. né? Já estava até com suspeita de doença autoimune, Uhum. mas o Senhor foi trabalhando e teve misericórdia. E hoje eu louvo ao Senhor porque eu sou uma outra mulher, uma nova mulher. Eu posso Graças dizer a Deus, que né? eu nasci de novo, eu me sinto assim Amém. que eu nasci de novo. E nesse período foi interessante, porque eu fui descobrindo uma Luana que eu não conhecia. Eu não sabia que existia dentro de mim uma atleta, por exemplo, Olha porque aí. nesse período eu tive que entender que eu precisava também melhorar a minha alimentação, Qualidade de vida, né? isso, qualidade de vida. Eu precisava fazer coisas que eu gostava de fazer, porque nesse processo de divórcio você acaba esquecendo quem Sim. você é, o que você gosta de fazer, porque a gente fica muito ali, de repente, vivendo para o outro, né? O divórcio é o luto de uma pessoa viva, né? Exatamente. Verdade. E aí eu fui descobrindo várias facetas dessa mulher que eu não conhecia. E Deus Uau. foi me mostrando. E eu fui ficando apaixonada por Olha essa aí. mulher. E hoje tá essa mulher maravilhosa. E que incentiva muitas É. mulheres. Nós tivemos um encontro onde a gente trouxe uma maquiadora, a Liri, que é da nossa sim. igreja. E vamos falar um Sim. pouquinho sobre isso, porque eu acho que ali foi um romper também. Foi, gente. Né? A gente estava promovendo aqui sobre beleza, o ano do autocuidado. E a Liri, depois da palavra, ia maquiar uma das pérolas que Uhum. estava presente. E ela pegou a Luane. Conta pra você o que tinha em relação a esse cuidado, a maquiagem que Deus tratou você naquele dia. Gente, foi algo assim tremendo. Foi um presente que eu recebi de Deus naquele dia, porque eu era uma pessoa. Eu tinha uma amiga que até brincava: não, Lano, você é meio Maria Bethânia, meio. E aí eu achava que eu não combinava maquiada, que não tinha nada a ver. E durante anos também. A pessoa com que eu convivia também reafirmava isso: olha, eu não gosto de você maquiada, não. Não Uhum. fica legal. E eu não sentia segurança para isso. Então, assim, a minha maquiagem, quem me conhece muitos anos, assim, era batom. Sim. Foi o que eu aprendi mesmo, assim. E, assim, não fazia nada para pele, nada. Não sabia fazer nada. Continuo sem saber fazer muita coisa, mas pelo menos eu já abri o meu coração. E nesse dia eu falei, a gente foi tendo, né, essa ministração a respeito do autocuidado, com relação a essa importância da mulher se cuidar. Sim. E fazer a maquiagem, o quão importante é a maquiagem. E ali no final eu falei assim, não sei o que me deu, eu falei, mas quando a pessoa fala pra você que você não fica bem maquiada, e aí eu falei isso, né, com a maquiadora que estava ali com a gente, e ali eu acho que ela também nem acreditou no que ela ouviu, tão pesado assim Sim, que foi, né, sim. foi muito pesado. E ali o Senhor ressignificou isso na minha vida. Ali eu fui convidada para ser maquiada. Sim. E Enquanto eu ela chorei ministrava, muito. a Luana chorava muito. Foi Eu muito chorei forte aquele muito. dia. Foi muito forte. E foi uma porta assim que o Senhor abriu para o autoconhecimento em mim. Foi algo que o Senhor trabalhou, porque eu não sabia que a maquiagem ela poderia servir para realmente firmar aqueles traços que você já tem, que Sim. você gosta, para melhorar e te deixar mais linda, mais segura. Eu não conhecia. E isso também tem a ver com o nosso feminino, que está Sim. machucado, né? Sim. Então, assim, se você não tá com o seu feminino curado, você não quer nem ser vista. E eu É acho verdade. que eu me escondia muito. Eu tinha esse sentimento dentro de mim, que a maquiagem chamava muita atenção e eu não queria ser vista. Sim. Eu queria esconder. Sim. E Deus foi trabalhando e me mostrando que não é hora de esconder. É isso É hora aí. de se mostrar mesmo. Ai, é lindo, né? A gente vê o agir E a de partir Deus. daí eu fui fazer um curso Olha de aí. automaquiagem. É sobre isso, gente. Isso. Olha, é muito top. A gente vê o poder de Deus, Sim. né? E você, Kelly, conta aí sua experiência também, porque
A gente está ali com o tempo corrido, nossos produtores ali acelerando, mas vamos com tudo. Conta pra gente, compartilha sua experiência. Eu sei também que Deus tem ressignificado sua vida aqui no Ministério Pérolas. Sim, Você já é líder de GC, né? E conta aí pra gente. Conta pra gente aí um pouquinho. Nossa, eu literalmente vejo que Deus está tirando do casulo. Ele me forjou um bom tempo. E eu vejo ele falando, vai pra fora agora. Eu sinto isso, né? Uhum. Ele falando sobre o posicionamento. Eu tenho a voz baixinha. Voz de anjo. Às vezes eu sou tímida. Eu gosto de conversar muito, mas assim, às vezes eu fugia e me escondia. E cada vez mais eu vejo Deus falando pra... eu tô contigo. E você vê ele te preparando, né? Sim, e eu vejo te forjando. o caminhar dele. E assim, eu só quero ser obediente. E eu Amém. entendi isso. A obediência em Deus é o principal. Então eu só quero ser obediente. E eu fico assim, Deus, me ajuda. Me fortalece, Eu Pai. lembro que quando você chegou, por você não ter família aqui, é do Rio, você se Sim. sentia muito sozinha, né? Sim. Sem amizades. E o que hoje, dentro do Pérolas, você conquistou? Nossa, várias amigas em Deus. Amigas Assim, de Jesus? Muitas amigas de Jesus. Nossa, foi assim, surpreendente. E Deus vai colocando no caminho, assim. Luana, a gente se conheceu. Ela tava lá, ela, posso sentar? Só tinha uma cadeira lá sobrando. Eu falei, menina, o lugar é seu. No café, né? De No boas-vindas. café de boas-vindas, o lugar é seu. E desde então, a gente vem caminhando juntas. E junto com ela veio o nosso GC também, que é espetacular. E as meninas, assim, são sensacionais. E a gente tá ali, uma orando pela outra, uma ajudando a outra. E quando uma tá fraca, a outra fortalece. Temos amigas intercessoras, né? Que Amém. quando a gente precisa tá lá intercedendo, né, Helena? Sim. Intercedendo por nós, assim. E tem sido um crescimento espiritual gigantesco, assim. A gente vê Deus operando, Deus Amém. agindo. E tem sido transformador, porque é uma cura mesmo. A Amém. gente vai curando, vai se sentindo fortalecida. A gente vai Amém. vendo Deus trabalhando em nós e através de nós Amém. também. Amém. Ai, é tão lindo a gente poder ouvir, né? Porque é bacana compartilhar, porque às vezes as pessoas falam, ai, tem o Ministério Pérolas, Uhum. é para arrumar relacionamento. A gente fala, não é. É a última coisa que a gente Assim, fala. É verdade. A gente brinca muito, mas a gente tenta mostrar o direcionamento que o Senhor tem colocado, É verdade, a né? gente encontra de fato um relacionamento, mas é um relacionamento com Deus. Com Deus. Que é o nosso principal Exatamente. relacionamento. Eu falo que uma das nossas maiores escolhas da vida é aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém. Essa é a nossa maior escolha da vida. Amém. E aí depois a gente vai. É. Mas assim, a gente tem que estar firmada nele. E estar aqui no Pérolas é aquela coisa de Deus, ele preparou um lugar. Assim, Amém. eu fiquei muito tempo sem servir. Eu ia em igreja, mas não servia. E quando eu cheguei aqui, Deus falou, agora é a hora do posicionamento. Se Amém. posiciona. E só falei, eis-me aqui, estou aqui. É isso que é bacana, né? A gente ouvir é muito diferente. Por isso que a gente quer que você aí de casa, do YouTube, você mulher que está solteira, acompanhe essa série de entrevistas, de posicionamentos que a gente está passando aqui, vai estar passando para vocês, da importância de ressignificar, Sim. né? De estar na casa do Senhor, de ter um lugar para esse perfil de mulheres, né? De entender que a mulher independente também, ela é feminina, né? Sim. Ela se cuida, ela se ama, ela é delicada, Sim. né? Não é porque a gente precisa trocar uma lâmpada em casa que a gente vai perder o lado feminino. Verdade. E de entender a importância também de se conectar com outras mulheres saudáveis. Aham. Porque a gente sabe a influência que tem da amizade, né? Do mesma Sim. forma que igual a gente aqui, vocês oram umas pelas outras, Sim. no mundo a gente sabe que amizades pode levar para o abismo, Sim. né? E de trazer isso para todas as mulheres que estão nos assistindo, de não se sentir sozinha, Exato. né? É verdade. Ministério Pérolas, a gente trabalha muito a questão da paternidade, resgatar a autoestima, amor próprio.
e principalmente entender que a solitude ela é saudável. Sim. O momento de solitude com Deus, ela é necessária para um processo. Faz um bem enorme. E faz um bem enorme. Quem diria eu, quem diria nós falar sobre isso, né? Porque o Senhor, ele precisa de um tempo com a gente. Sim. De resgatar, né? De nos colocar no lugar onde exatamente ele quer. E eu creio muito que o Senhor tem feito isso no nosso meio e a gente vê isso na fala de vocês. E eu fico muito feliz, porque esse é o objetivo. Esse é o nosso objetivo, né? E de mostrar para as pessoas que ainda não conhecem. Nós estamos aqui à disposição para que você possa nos acessar nas redes sociais, né? Na minha rede social, na rede social da igreja, aqui no Lago Cast, para que você, mulher, não se sinta só. Existe um Deus que te ama, existe um Deus que quer cuidar de você, mas da forma dele, Sim. no tempo dele, né? Que quer te tirar desse lugar de carência e te resgatar para viver o extraordinário. Uma paternidade restaurada, uma vida saudável, autocuidado, amizades saudáveis, pronto, é sucesso. Relacionamento, aí já é outra conversa para um outro momento, Sim. né? Sim. Eu acho que é por aí, meninas. Muito feliz. ótimo. Vocês querem completar, falar mais alguma coisa? Faz o convite aí para as meninas virem conhecer a gente. Eu só queria dizer uma coisa muito importante. Mulheres, homens, não ache normal ficar em casa desanimado. Isso não é normal, isso não vem de Deus. Verdade. A partir do momento que eu recebi essa cura, eu fiquei tão grata a Deus pela minha saúde, que eu fiz um voto que eu não ficaria mais deitada em casa, prostrada, com aquele dia maravilhoso, aquele céu maravilhoso do lado de fora, e eu em casa. Não deixe que isso se estenda pela sua vida, não ache normal. Abra o coração para que o Senhor faça, para que o Senhor opere, porque Deus ele tem vida e vida de qualidade para a nossa vida. Nossa, e eu convido vocês, quem está em casa aí, alguma pérola, se junte a nós, porque você vai encontrar uma família, você vai ser adotada pela pastora, ela vai tirar os carrapichos assim, sabe? E vai te ensinar um caminho para uma nova vida. Amém, amém, amém. Que linda. Aqui é lugar de acolhimento, então, assim, venham ser acolhidas, venham Amadas. ser amadas, curadas, revestidas por Deus, assim. Hoje é dia... Hoje a gente está numa sexta-feira, hoje é dia de GC, gente. Quem quiser conhecer GC de Pérolas, vamos estar aqui também. Amém, né? amém, é isso mesmo. Gente, eu vou colocar à disposição minhas redes sociais, Catiana Félix, por lá tem tudo do ministério, porque a minha vida é esse Ministério Pérola, gente. Pastor Esdras, muito obrigada pela oportunidade de poder servir, né? São tantas histórias lindas de superação, né, de resgate, casamentos que já aconteceram, e como é importante, né, a gente ter esse olhar diferenciado. Poucas igrejas hoje têm um olhar para esse público adulto, né? Aqui também já iniciou o projeto Trabalho com os Homens, dos homens solteiros. Então, você também, homem, que está solteiro, divorciado ou viúvo, venha participar também aqui na nossa igreja. Vai ter também o evento, né? A gente está chegando. Agora, dia 12 de junho, vai ter a festa dos solteiros. Então, a gente também está ressignificando essa data. Sim, é verdade. Solteiro não tem que ficar em casa de pijama, não. Como a Luana falou, a gente tem que sair, né? Sim. Saia pra fora. E aí, dia 12, vamos ter a festa Lagoinha Single Night para você acima de 25 anos, homens e mulheres. Está com a gente aqui no Dia dos Namorados, um ambiente preparado, 2 ambientes, DJ Kento, DJ Naldo, buffet completo. Se eu fosse você, já separava a roupa de vinho e bora. O link está disponível em todas as nossas plataformas. Então, é só você garantir a sua vaga e a gente espera por você. Meninas, muito obrigada! Sou muito feliz, eu acho que a recompensa dos céus é isso, é poder eu ver, igual a sua história, Luana, a sua chegada, Kelly, de ver o que o Senhor tem feito por nós, né? Assim como a história de vocês. É verdade, através do seu sim a gente está aqui. Isso vale a pena, ai, dá vontade de chorar. Então, assim como a história de vocês, de outras tantas meninas, né? Que o Senhor tem feito no nosso meio, que vocês agora, né? Elas são gente da equipe do podcast, estão aí trabalhando para o Senhor, outros ministérios são voluntários da igreja.
de servir o Senhor, né? Porque enquanto a gente cuida das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas causas. E que vocês sejam muito, muito, muito felizes. Essa é a minha oração. Amém. E você de casa, muito obrigada. Próximo episódio, nós temos um convidado muito especial. Ele é influenciador digital, já passou aí de 1 milhão de seguidores no Instagram. 3 milhões no TikTok, minha bonita tá ali me dando a dica aqui, né, diretora? E falei da festa do dia 12, não deixe de participar, link aí nas plataformas. E vamos estar aqui no próximo episódio com Charles Damascena, mentor de mulheres. Ele é maravilhoso, terapeuta, e tenho certeza que vai ser fantástico. Fica com a gente, LagoCast, muito obrigado pela oportunidade. E Ministério Pérolas aqui com vocês sempre. Um beijo, meninas, obrigada e tchau, tchau.